Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Você está no canal Abraão Santana, no canal A Voz da Esquerda no Brasil. Estamos aqui mais uma vez para fazer nosso vídeo. Aqui nós falamos de política todos os dias, né? Falamos de governo, falamos de política nacional, política brasileira, né? Política internacional. E vocês sejam bem-vindos ao nosso canal. Já de cara, pedir a cada um de vocês que se inscreva, né? Deixa o vosso like, comenta nossos vídeos, distribua esses vídeos para quem vocês achar que é legal, né? E é isso. Agradecer a cada inscrito, né? Cada novos inscritos. 2.460 inscritos até o presente momento, né? Agradecer a cada um que está assistindo nossos vídeos. Estamos batendo aí as 4.000 horas, né? Pouco menos aí de 200 horas para bater as 4.000 horas. E agradecer a cada um de vocês aí que está fazendo parte dessa história, né? Lembrando que o nosso canal agora tem novas funções, né? Para que vocês possam nos apoiar aí, se for o caso. Caso você queira nos apoiar, tem as opções do Pix, que fica sempre aqui na tela. Tem as opções do Valeu, né? Do Valeu Demais. Temos opções de assinatura do canal e também as opções de mensagens pagas, né? O super chat quando estivermos ao vivo. Então são tudo ferramentas que está à disposição para que você possa nos apoiar no nosso trabalho aqui. Ok, minha gente? Nosso assunto do dia hoje é de política, é de julgamento do STF, é de vergonha mundial, né? Realmente, para quem tem entendimento do estudo da arte do direito, né? Para quem acompanha a vida do STF, para quem acompanha os ministros, ontem foi um dia de vergonha mundial para o Supremo Tribunal Federal, né? Porque um dos seus ministros, né? O Fux, que já falou que vai deixar o Supremo depois do julgamento, desse julgamento, que ele vai abandonar, né? Ele tem aí mais uns 3 anos, 2, 3 anos ainda, para poder seguir como ministro, mas ele já adiantou que vai deixar a Suprema Corte. Mas antes disso ele tinha que fazer a maior cagada das histórias, né? A maior merda da vida dele como ministro. Porque nunca foi um ministro que resolvesse as coisas da forma correta. Nunca foi um ministro que fez essas coisas certas. Nunca foi um ministro humanitário, né? Só para vocês terem uma ideia, que 99% dos pedidos de habeas corpus que cai na mão dele, ele nega. Todos os habeas corpus que entram na mão dele, ele nega. 1% em toda a carreira, né, da vida do Luiz Fux como ministro da Justiça. 1% de habeas corpus que foi atendido por ele. Então veja bem, é um ministro conservador, né? Um ministro aí que sempre se achou o vingador, né? O cara que é punitista, né? E aí, veja bem, a contradição é tão grande, tão berrante, porque nesse processo que está sendo julgado, que é o 2668, ação penal 2668, lá no Supremo Tribunal Federal, ele já condenou mais de 600 pessoas. O Fux condenou mais de 600 pessoas nesse processo. Por tentativa de golpe, por isso, por aquilo, abolição do Estado de Direito, por tudo que está na denúncia. E agora, minha gente, veja bem, na hora de condenar o chefão da quadrilha, na hora de condenar o mandante de tudo isso, os autores intelectuais, os organizadores de toda essa trama, o que acontece? Simplesmente o Luiz Fux diz que não aconteceu nada, que o cara não tem culpa de nada, que as provas as provas não são válidas, né? Então ele chegou a dizer que as provas não têm ligação uma coisa com a outra, que a lei exige
uma ligação real da prova do criminoso com a prova obtida. Que o trabalho da PGR é um trabalho furado, que não fez nada do que deveria ter sido feito. Agora veja bem, minha gente, aonde estava e qual que era a ideia desse voto, o que aconteceu com o Fux, né? Porque até então, até há um mês atrás, ele estava condenando as pessoas lá por invasão, por atentado, por tudo que está na denúncia. Como que agora ele me aparece com um voto de 13 horas? O cara começou o voto dele lá no Velho Testamento. Lá no Velho Testamento ele começou o voto dele. Ele veio sapateando esse mundão todo aí. Na primeira emenda da Constituição dos Estados Unidos, que não tem nada a ver com a Constituição nossa. O cara veio falar do direito à liberdade dos Estados Unidos. Né? Agora veja bem, a liberdade dos Estados Unidos hoje não existe. Hoje, se falar mal do Donald Trump, o FBI já vai lá na cola da emissora. Tá pedindo a cassação de 2 emissoras nos Estados Unidos. Tá ferrando com a vida das universidades. O cara veio falar da primeira emenda dos Estados Unidos no julgamento de um processo interno do Brasil. Então, veja bem, há muita coisa a ser esclarecida nesse voto do Luiz Fux, né? Isso foi feito por encomenda, certamente foi por encomenda, né? Porque o Luiz Fux é um cara que nunca viu o Brasil como uma terra de brasileiro mesmo, né? É um cara que apoia essa ideia da terra plana, né? É um cara que apoia a terra arrasada, né? Porque quando ele faz um voto da forma que ele fez ontem, veja bem, a coisa é tão berrante, que ele condena o Mauro Cid, o ajudante de ordem do Bolsonaro, e livra o Bolsonaro das condenações. Entendeu? Então veja bem, não tem explicação para o que aconteceu ontem, né? Todos os processos da própria... ele buscou condenações lá do Mensalão, buscou da Lava Jato, buscou não sei da onde. Ele fez todo um sapateio, né? Tudo para chegar na hora de analisar ali os fatos concretos de Bolsonaro e a sua gangue, para poder falar que o Bolsonaro não era culpado, né? Que o Bolsonaro não fez nada, que o Bolsonaro deve ser absolvido por falta de prova, né? Ele falou ainda que o Supremo Tribunal Federal não é competente para julgar Bolsonaro e sua turma. Como assim? Como assim ele não é competente? Sendo que ele mesmo ajudou a condenar mais de 600 pessoas lá, que foi quebrar tudo lá, invadir os prédios públicos lá, que quebrou o próprio Supremo Tribunal Federal. Como que o Bolsonaro não é culpado? Como que o Bolsonaro... Você acha que o golpe todo montado, que toda aquela estrutura montada, era para poder colocar o Mauro Cid como presidente da República? Porque ele condenou o Mauro Cid. O Mauro Cid ele condenou, mas não condenou o Bolsonaro, nem o Braga Neto, nem o... Mas, rapaz, não faz sentido, entendeu? Então, assim, parece que foi feito a pedido, né? Um voto feito a pedido para que o bolsonarismo ganhasse um novo fôlego, né? Para acenar para os Estados Unidos que os Estados Unidos tá certo em querer ferrar o Brasil, né? Porque não é possível o que a gente viu no dia de ontem. Então daqui a pouco, às 9 horas, começa o julgamento de novo no Supremo. Agora quem vai pro voto vai ser a Carmen Lúcia e depois o Zanin na parte da tarde. Certamente será 4-1 nessa condenação aí para o grupo núcleo 1 do golpe aqui no Brasil. E é isso que a gente espera, né? É isso que o Brasil espera. Porque ninguém está a serviço aqui dos Estados Unidos, ninguém está aqui passando pano para vagabundo, né? Para ladrão, para vagabundo, para golpista, né? A gente não está passando pano para potência estrangeira no Brasil. Então, essa é a realidade, essa é a real dos fatos, é que
esse voto do ministro Fux, ele vem contra tudo aquilo que ele fez a vida toda dele, né? E que agora, no final da carreira, ele faz aí uma bela de uma cagada imensa, né? Que vai virar, certamente vai virar matéria nas faculdades, né? Como um cara que viveu uma coisa e concluiu outra no final da vida dele, né? Certamente irá para a lata do lixo, né? Da história, porque não é possível que uma pessoa chega no Supremo Tribunal Federal, fica lá anos e anos e anos, e a hora que o Supremo precisa dele, ele simplesmente acovarda, ele simplesmente passa pano para vagabundos, né? Para golpistas, e aí ele acha que não aconteceu nada, que foi uma festa da Selma mesmo, né? Que as velhinhas de 150 anos que estavam fazendo um passeio no parque, e aí acabaram sendo presas lá no Congresso Nacional. Mas esse voto do Fux ainda vai dar muito pano para as mangas, né? Agora começa uma nova etapa, né? Porque vai todo mundo tentar desvendar por que esse voto, né? Esse tipo de voto que não faz sentido com a realidade do próprio Fux, né? Porque agora, 2 meses atrás, 3 meses atrás, ele estava falando contra os manifestantes, né? E fazendo condenações contra as pessoas que quebraram tudo lá no Congresso, e agora, na hora de coroar o bolo, ele simplesmente cata o bolo e leva embora, né? Ele cata o bolo e sai correndo, e a festa fica sem bolo, né? É isso que ele está tentando fazer. E a gente sabe que o voto vencido, né? Ele sempre é um voto vencido na corte. Por quê? Porque é um ministro fajuta, né? Sempre foi um ministro fajuta. Nunca posicionou da forma que precisava posicionar. Sempre posicionou contra, sempre foi contra aquilo que o povo tinha de interesse, sempre foi contra aquilo que o povo queria como contribuição da parte dele como ministro, e ele foi sempre contra o povo. Essa é a verdade. Ele sempre foi contra o povo. E não é de agora que ele faz isso. Ele sempre fez isso. Agora que o povo pede a condenação de Bolsonaro e do seu grupo, por causa de toda a trama golpista montada, ele é contra, né? Ele simplesmente passa pano pra galera todinha lá, inocenta todo mundo e condena somente o Mauro Cid. Então, realmente, é um cara que precisa ser estudado, né? O que tá por trás desses interesses, quem é que tá bancando isso, né? Porque o cara não vai fazer isso à toa, entendeu? O cara não vai fazer uma defesa de todos os réus, porque na verdade o Bolsonaro ele fez a defesa dos réus, né? O Luiz Fux fez a defesa de todos os réus. Ele agiu como advogado dos réus, né? Ele não fez papel de julgador. Ele não fez o papel de julgador, que é aquilo que exige dele. Fez simplesmente a defesa dos réus. Ele virou o advogado de todos os réus nesse núcleo 1 do processo da trama golpista, e isso, ele precisa ser lembrado disso, né? Que ele está na posição de juiz, de julgador dos crimes, não de defensor de bandido, de vagabundo, né? Então é isso que ele precisa acordar. Que o que ele fez hoje não foi julgar, ele não fez a parte de julgamento. Ele fez a parte de defesa. Ele foi o advogado de defesa de todos os réus que lá se encontram. E, aliás, eu comentei isso ontem ainda, quando eu estava assistindo o julgamento, que ele está na profissão errada, né? O Luiz Fux está na profissão errada. Ele está como jogador, mas ele não deveria estar como jogador. Ele deveria estar como advogado. E ele fazia a defesa de todos os réus de uma só vez, e ele poderia pegar todas as defesas de uma vez só. Ele poderia ser o advogado de todos do núcleo 1, que aí era bem capaz dele ganhar ainda, né? Mas aí ele tá do lado errado, né? Ele tá do lado que ele deveria julgar e não defender, e não ser defensor de réu ou de bandido, igual a gente esperava que ele fosse, né, o julgador. Mas não foi, infelizmente. E a gente está aqui, então, debatendo essa situação, né? E buscando resposta por que ele fez uma alta traição, né? Porque o Fux fez uma alta traição a si mesmo, né? Quando ele faz um voto de um jeito para os peixes pequenos e agora de outro para os peixes grandes, ele está se autotraindo, né? Que é uma coisa
bem comum aí no meio do jurídico, né? No meio de quem trabalha com a operação do direito. Geralmente acontece isso, e não é à toa, é por dinheiro muitas das vezes, né? A pessoa faz uma alta traição por dinheiro. O cara vai pegar uma causa para defender, e se o cara tem muita grana para pagar, ele pega e ele se autotrai, né? Ele vira um traidor próprio para defender o cliente dele. Então é uma vergonha para o Poder Judiciário, é uma vergonha para a Justiça brasileira ter um cara como Luiz Fux, como ministro da Justiça, como juiz da Suprema Corte, que hoje, sem dúvida nenhuma, deixa emporcalhado o Poder Judiciário, né? Deixa o Poder Judiciário vira aí praticamente um chiqueiro da corte, né? Porque um dos porcos fez a maior caca em toda a sua história na Suprema Corte. É isso que a gente agora vai tentar desvendar, né? Por que que Luiz Fux fez isso, né? Por que que ele deixou os seus princípios em troca do que ele fez isso, né? Em troca do que ele se autotraiu, porque o que o povo esperava dele é que ele fosse um julgador do processo e não defensor dos réus. Então é isso. Minha gente, então esse foi o nosso vídeo de hoje. Vamos encerrando por aqui, porque eu quero assistir os outros dois votos ainda, que deve estar começando agora no Supremo. E aí eu quero que vocês se inscrevam no canal aí, né? Deixe o seu comentário, né? Deixe a sua opinião aqui no nosso vídeo. Porque o que vocês acham que aconteceu, né? Você acha que o Fux tá certo? Você acha que o Fux tá errado, né? Fala pra nós aí no comentário de vocês, que eu prometo que vou ler todos e na medida do possível vou responder a cada comentário de vocês. Ok, minha gente? Então vamos encerrando o nosso vídeo por aqui, né? E conto com cada um de vocês que se inscreva no canal, que dê o vosso like e que compartilhe esse vídeo com mais pessoas aí. Ok, minha gente? Um beijo do gordo, até o próximo vídeo.